Então, boa noite a todos. Hoje nós vamos concluir, né, esse capítulo do Evangelho, Buscai e Acharei. Falamos sobre a primeira parte, né, que dizia, ajuda-te e o céu te ajudará. Do esforço que temos que fazer, do trabalho que temos, a nossa parte, né, que temos que fazer a nossa parte para que o Criador, para que todo o universo consiga nos ajudar. Porque se a gente não se mexer, a coisa não acontece, né? O último slide que a gente trabalhou foi esse aqui. Estávamos falando, olhar os pássaros do céu e olhar os lírios do campo, né? Falávamos a respeito justamente disso, assim. Os lírios do campo, a gente olha, nossa, né? Aqui diz, né? E por que andais vós solícitos pelo vestido? Considerai, vou tirar isso aqui daqui. Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão em toda a sua glória se cobriu jamais com um desses, quer dizer, né? Jamais ninguém conseguiu se vestir de forma tão bela quanto os lírios do campo. Aí a gente imagina, eles não trabalham. Depende do trabalho que a gente fala, mas eles cumprem a função dele, assim como os pássaros também cumprem a função dele, né? E assim é também com nós, todos os seres humanos. Se a gente cumprir com a nossa parte, certamente Deus vai fazer a parte dele. E a gente vai conseguir realizar a nossa missão também. Então, dando sequência. Pois, se ao feno do campo, que hoje é, e amanhã é lançado no forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos cobriremos? Porque os gentios é que se cansam por estas coisas, porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas se vos acrescentarão. E assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Então, gente, novamente falando da providência divina. Buscai primeiro o reino de Deus. É aquela situação que a gente fala, a gente precisa se entregar à providência divina, a gente precisa fazer o nosso trabalho, cumprir a nossa missão, cumprir o nosso dever, que a gente falou na aula passada. O que vem a ser esse dever? A gente falou na aula da culpa, né? O que é o nosso dever? É colaborar com Deus, a sua obra, e cuidar da nossa evolução espiritual. Então, se a gente agir diariamente na justiça, na caridade, fazendo a nossa parte. Ah, mas qual é o trabalho? Eu sou dona de casa, que trabalho? Que trabalho uma dona de casa tem? Quem é dona de casa sabe que é um trabalho que não, né, não se acaba nunca. Então, assim, ó, vamos fazer o que tivermos que fazer, de forma amorosa, de forma solidária, sem revolta, sem preguiça. E assim nós estaremos ajudando, com o nosso exemplo de boa vontade, a gente vai estar ajudando na construção do reino de Deus. A gente pode sim ser exemplo para as pessoas que estão à nossa volta, para os que convivem conosco, né? A gente não precisa de grandes obras. Eu, até pouco tempo atrás, né, que já não me acho assim muito importante, né? Eu até comentei com a Cris, eu imaginava que eu tinha uma grande obra nessa vida. Olha como ela se acha, né? Imaginava que eu tinha uma coisa assim, sabe? E tenho, mas não é nada de esplendoroso, né? Eu tenho que cumprir com as minhas funções, com as minhas obrigações. Vou repetir o que eu já falei várias vezes, gosto muito, que virou esse, como diz meu mantra, né? Não procure nem desvie, aceita o que vier. Então, o próprio dia está ali, como ele colocou no final desse parágrafo, né? Cada dia já tem a sua função, cada dia tem as suas provas, cada dia tem os seus problemas para se resolver. Não vamos nós ficar preocupados, perder sono. E olha que eu vou contar para vocês que até pedi ajuda no grupo de oração. Vocês sabem que a minha mãe tem Alzheimer, enfim. E
tá com mais suspeitas, temos que fazer a colonoscopia. Quem sabe desse exame, é um exame bem difícil, é bem complexo. O preparo em si, né, porque tem toda uma dieta, tem lavagem, tem tomar laxante, então ela tinha que tomar laxante às 6 da tarde, à meia-noite, né. Eu perdi o sono, ela fez esse exame na segunda-feira de manhã. De domingo para segunda, de sábado para domingo, eu dormi em casa, eu não consegui dormir, preocupada, como é que a gente ia fazer isso com a mãe, né, porque ela não tem entendimento, tadinha. Pedi oração, perdi sono, mas mesmo assim acordei no domingo que eu fui lá para fazer preparativo, eu entreguei para Deus, assim, me lembrei dessa aula, que eu acho que é tudo muito providencial, e eu me propus, eu disse, Senhor, eu vou fazer a minha parte, eu vou para lá, eu vou cuidar dela com todo o amor, vou, né, me esforçar para ter toda a paciência, mas eu preciso de ajuda. E com muita oração, gente, vocês não têm noção do quão perfeito foi. A minha mãe, apesar do Alzheimer, que ela é uma pessoa braba, né? Mas ela colaborou. Gente, não, olha, providência divina, eu digo para vocês, porque aquela não era minha mãe. Ela tomou os medicamentos, ela não reclamou de nada, ela não reclamou do jejum. Foi assim, eu cheguei a ficar emocionada, porque e eu sentia, tá? Eu sentia, assim, a presença de boas energias ali. Então, é isso que eu digo, como a gente perde tempo, como a gente perde sono de madrugada, preocupado com o dia de amanhã, se cada dia tem as suas preocupações. Isso é falta de confiança em Deus, sabe? E digo para mim mesmo, tá, gente? É falta de confiança em Deus. Eu acho que foi a Tati Rocha ou a Tati Tessaru que falou uma vez que a gente às vezes perde sono imaginando, como eu fiz, imaginando um monte de coisa e nada daquilo acontece. Nada. Sabe? As coisas assim costumam dar tão certo, a gente fica perdendo sono. Falta de confiança. Homens de pouca fé. É isso que nós somos. Então, façamos a nossa parte. Confiemos em Deus. E o resto, gente, ó, busca primeiro o reino de Deus e o resto vai vir por acréscimo. Tudo vai dar certo desde que a gente faça a nossa parte, obviamente. Se tomássemos essas palavras ao pé da letra, elas seriam a negação de toda a previdência e de todo o trabalho, e, consequentemente, de todo o progresso. Deus criou o homem sem roupas e sem casa, mas deu-lhe a inteligência para produzi-las. Não se pode ver nessas palavras, portanto, mais do que uma alegoria poética da providência, que jamais abandona os que nela confiam, mas com a condição de que também se esforcem. Então, é só para... Porque assim, quando a gente olha, os lírios do campo não trabalham e tem tudo, os pássaros não trabalham e tem tudo. Trabalham sim. Tanto os pássaros, quanto os lírios, quanto toda a natureza, as árvores, todas. Tudo cumpre o seu papel. Então, que nós também possamos cumprir o nosso. E a providência divina jamais nos abandonará. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, conforme for necessário. Mas o homem insaciável nos seus desejos nem sempre contenta-se com o que tem. O necessário não lhe basta. Ele quer também o supérfluo. É, então, que a providência o entrega a si mesmo. Frequentemente ele se torna infeliz por sua própria culpa e por não haver atendido às advertências da voz da consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências, para que isso lhe sirva de lição para o futuro. Então, a gente até já falou bastante sobre isso também, né? Que a gente fica perdendo muito tempo, correndo atrás. Assim, não basta eu ter uma casa, eu tenho que ter um casarão. Não basta eu ter um carro, eu tenho que ter um carrão. Aí eu tenho um casarão e um carrão, eu quero ter uma casa de praia. Depois eu quero ter uma casa de campo. Aí eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. E nunca vai saciar esse desejo material, porque eu sempre vou querer algo a mais. Então, assim, por estar sempre buscando coisas supérfluas, né, desnecessárias para a nossa felicidade, e a gente acha que isso é a nossa felicidade, né, porque a gente esquece que somos espírito, e a gente fica dando todo esse valor, toda essa potência para os bens materiais, a gente fica assim, sabe, aí ali, Deus larga a gente, não tá contente? Então vai à luta, minha filha, vai à luta, né, até tu quebrar a cara, até, né, aí tu vai acordar para a vida e vai ver que todo esse teu empenho ali foi desnecessário. Fala, Tati. Oi, gente, boa noite. Tudo bom, querida? Boa Tudo noite. bem? É, Helena, essa tua fala me lembrou muito uma vivência que eu tive bem atual sobre essa questão, né, de como a gente
fica focado no supérfluo e realmente quando a gente atinge uma meta que a gente colocou no supérfluo, porque a gente fica trabalhando, né, e focada para chegar num patamar, enfim, do carrão, da casona, enfim, né? E quando tem isso, a gente, né, pensa, tá, e aí, agora eu tenho isso, e agora? A gente percebe o vazio disso, né? O real significado que não tem significado de espiritual, no sentido de evolução, né? É óbvio que ele vai te dar uma mensagem, assim como tudo na vida é útil, vai te dar uma mensagem sobre é, o que aquilo tá, para onde aquilo tá te levando, né? Mas enfim, eu achei muito curioso porque eu passei por isso agora, assim, de atingir uma meta que eu tinha traçado, falar, nossa, eu tenho que conseguir isso, nananã. E aí eu consegui, daí eu olhei para aquilo e, tá, consegui. E agora, tipo, qual é a minha próxima meta, Uhum. sabe? E é de vazio em vazio que a gente fica sempre colocando mais metas e mais problemáticas, na verdade, né? Eu sinto que é uma forma até de não olhar para o que realmente importa, né? Para o que realmente vai levar a gente para a evolução. Então a gente fica meio que dando voltas em outras prisões para não olhar para dentro de fato, né? É isso, menina. É exatamente isso, Tati. E é de vazio em vazio, gostei muito dessa tua fala. De vazio em vazio a gente vai indo. Eu tinha uma colega de trabalho que o sonho dela era ter um apartamento na praia. Se esforçou, trabalhou, guardou dinheiro, enfim, fez aquela. Ela mesma disse: Meu Deus, gente, eu sonhei tanto. Quando eu comprei o apartamento, que eu entrei no apartamento, eu achei que eu ia ser a mulher mais feliz do mundo. Ela disse: E perdeu a graça. Foi bem engraçado pensar, gente, tão sem graça. E assim, e pouco vai, pouco ia. Então, assim, é como tu fala, assim, sabe? As pessoas estabelecem metas equivocadas que fazem perder tempo, que não preenchem o vazio existencial, né? A gente deveria ter como meta o autoconhecimento. Essa deveria ser a nossa meta. A reforma íntima, tão falada reforma íntima. Que quando a gente começa a focar nisso, as coisas materiais, elas vão perdendo o seu valor. E a gente começa a pensar em outras situações e outras, e, sabe, se descobrindo. Isso é maravilhoso, né? E essa eu acho que é a nossa meta, com certeza. Acho não, tenho certeza. Obrigada, Tati. Dando sequência, a terra produz o suficiente para alimentar todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar a sua produção, segundo as leis de justiça, caridade e amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o que sobrar para um determinado momento suprirá a insuficiência momentânea de outro, e todos terão o necessário. Então, a terra, a mãe natureza, quer dizer, ela provê tudo, mas enquanto uns passam fome, outros acumulam, né? E está no seu momento, a gente sabe disso, mas é bem aquela questão, assim, que a gente fala, né? A natureza, ela é perfeita, tudo é perfeito, mas a gente não sabe aproveitar, né? Não amontoeis tesouros na terra, pois são perecíveis, mas amontoai-os no céu, onde são eternos. Em outras palavras, não deis mais importância aos bens materiais do que aos espirituais, e aprendei a sacrificar os primeiros em favor dos segundos. Então, nós precisamos sacrificar os bens materiais, se for necessário, para atingir os bens espirituais. Não é através de leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração, o egoísmo as asfixiará sempre. Fazê-las ali penetrar é a tarefa do Espiritismo. Quero aqui compartilhar com vocês que essa semana, né, a gente fez uma coleta, enfim, fez umas doações em função dos afetados pela chuva. E naquele mesmo instante, assim, naquele mesmo momento, eu li no Evangelho, acho, que Deus dá muito mais valor para aquela doação que vai te fazer falta do que a doação que te sobra. Doar o que sobra é muito fácil. Doar o que eu não uso mais é muito fácil. Você não custa nada.
né? Nem sei por que eu lembrei disso agora, mas eu achei bem interessante, assim, sacrificar os bens materiais em prol dos bens espirituais, né? E a gente fala assim, mas não tem nada a ver com a caridade, né? A verdadeira caridade não é só material, mas nesse momento que a gente está passando, ela é sim muito importante, nesse momento ela é, né? E se a gente puder doar aquilo que a gente usa, né? Quiçá a gente conseguisse, eu ainda não tenho esse desapego, tá? Eu ainda dou o que eu não uso, digamos, né? Mas que a verdadeira caridade, quer dizer, Deus dá muito mais valor se a gente fizer essa parte, né? Doar aquilo, quer dizer, passar por dificuldade para poder ajudar, dividir até a ponto de fazer falta para nós mesmos. Esse seria o ideal, né? Mas a última parte desse capítulo fala justamente disso, né? Não vos Helena, desculpa te cortar, mas posso falar rapidinho? fica à vontade. Isso agora que tu acabou de relatar, me deu um encaixe agora de que se a gente desse até o que é necessário para a gente, seria uma confiança absoluta, né, na espiritualidade e em Deus. Então, eu acho que a gente não dá porque a gente, de certa forma, é muito apegado e tem medo também, né? Por exemplo, como que eu vou dar alguma coisa que é importante para mim se daí eu vou passar dificuldade, sabe? Então, eu acredito que seja um reflexo também, além do nosso egoísmo, claro, mas na nossa descrença também, sabe? Pelo nosso apego mesmo. Exatamente. É falta de confiança, né, em Deus, né? Tu acha que se a gente fizer essa nossa parte, assim, essa doação, Deus vai deixar nos faltar alguma coisa? É falta de confiança mesmo. Vai faltar o supérfluo, mas e quem liga, né? A gente não deveria se importar. Mas o básico, certamente, Deus jamais, né, deixaria. É, eu penso sempre no projeto das marmitas que a gente participa, né, que já fez um ano, e nunca faltou comida, nunca faltou doação. Às vezes tá lá, né, Cris, no fundo do taxa, vem. É impressionante, gente. Por isso que eu digo para vocês assim, ó, Deus nunca deixa de prover quando a gente se propõe, né, a mudar a nossa rota, quando a gente se propõe a mudar de vida, quando a gente se propõe ao serviço, certamente. Buscar primeiro o reino de Deus e todo o resto vai vir. A gente falta realmente, concordo contigo, falta falta consciência, não falta confiança, né? Então não vos canseis pelo ouro, não possuais ouro nem prata, nem leveis dinheiro nas vossas cintas, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Então trabalha que Deus vai prover o teu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, informai-vos de quem há nela digno, e ficai ali até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a dizendo, paz seja nesta casa. E se aquela casa, na realidade, o merecer, virá sobre ela a vossa paz. E se não o merecer, tornará para vós a vossa paz. Sucedendo, não vos querer alguém em casa, nem ouvir o que dizeis, ao sair para fora da casa ou da cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos afirmo isto: menos rigor experimentará no dia do juízo a terra de Sodoma e Gomorra do que aquela cidade. Essa fala é quando Jesus falava para os apóstolos, né, de anunciar o evangelho e dava essas orientações. Vá apenas com um par de sandália, com uma túnica, sem grandes coisas. E vá. Vá procurar nas cidades alguém que te receba, vai evangelizar, né? É mais essa parte que ele fala também, e a gente já falou muitas vezes sobre isso também, né? Não possuais ouro nem prata, né? Quer dizer, imagina eles andando, evangelizando, carregando ouro, carregando prata. As pessoas que fossem receber certamente estariam interessados, né? Nos bens materiais que eles carregam. Assim não, se vão só de mão abanando, eu digo assim, apenas com uma túnica e um chinelo nos pés, e a boa vontade para evangelizar, para levar a palavra de Deus, a palavra de Jesus, certamente, né? Quem for recebê-los é porque realmente quer ouvir a palavra, né? Juntamente com seu sentido próprio, essas palavras encerram um sentido moral bastante profundo. Jesus ensinava assim aos seus discípulos a se confiarem à providência. Além
Desde que nada possuíam, eles não podiam tentar a cupidez dos que os recebiam, quer dizer, aquela coisa de querer roubar, de querer se aproveitar dos seus bens materiais, né? Como eu falei há pouco. Era um meio pelo qual distinguiram os caridosos dos egoístas. E por isso lhes disse: informai-vos de quem é digno de vos receber. Ou seja, de quem é suficientemente humano para abrigar o viajor que nada pode pagar, porquanto esses são dignos de ouvir as vossas palavras, e é pela sua caridade que os reconhecereis. Então, quem recebesse, quem se dispusesse a receber, né, um viajor, que é um viajante, de mãos abanando, apenas pelo simples caridade de receber, né, esses certamente, né, receberiam todas as bênçãos, e a palavra, enfim, todos os benefícios que seria receber um discípulo de Jesus, né. Quanto aos que nem sequer os quisessem receber, nem ouvir, ou recomendou aos apóstolos que os amaldiçoassem. Foi isso que Jesus disse: olha, quem não quer te receber, roga praga lá, não. Ou recomendou que se impusessem a eles e usassem de violência para os constranger a se converterem? Não. Mas que se retirassem pura e simplesmente à procura de gente de boa vontade. Então, onde não quisessem lhe receber, a orientação era sem amaldiçoar, sem violência, não tem que impor nada, né? Apenas sacode a poeira dos pés e vai. E deixa que a justiça divina agirá. Isso quer dizer o que para nós? Esse último slide eu achei muito interessante, né? Porque às vezes as pessoas querem impor, né? A sua religião, querem impor a sua crença, a ferro e fogo, né? Então esse que é o último slide aqui agora, eu achei bem interessante. Vamos encerrar dizendo: assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa. Não lanceis o anátema sobre os que não pensam como vós. Acolhei os que vos procuram e deixe em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Antigamente, o céu era tomado por violência, mas hoje o será pela caridade e a doçura. Então, às vezes a gente convive, eu tenho na minha família, como certamente todos têm, né? A gente tem pessoas que não acreditam em nada, não acreditam no espiritismo, sabe? Uma vez eu comentei com meu marido, né? Porque que o espiritismo era a terceira... Ai, me fugiu a palavra. Me fugiu. Que Moisés e os profetas foram a primeira, Jesus foi a segunda, e o espiritismo é a terceira, me fugiu. Lembrou? Revelação? Isso, obrigado. Terceira revelação. Aí diz o meu marido assim: vocês nem se acham importante, né? Você não acha que é muita arrogância se considerar o espiritismo como terceira revelação? Olha só. Aí, diante dessa fala, eu não vou falar o quê, né? Eu disse: talvez esteja certo. E o Jorge fala muito isso para mim, assim, né? Não adianta forçar, sabe? E não adianta a gente ficar querendo falar para quem não está a fim de ouvir, para quem não acredita, né? O tempo de estudo, assim como nós também, cada um de nós, tivemos que atingir certa maturidade para hoje poder estar recebendo essas informações, para hoje poder estar recebendo os ensinamentos, né? Se esses ensinamentos viessem há 20 anos atrás, talvez eu agiria da mesma forma. Então, existe o tempo de Deus, né? E a gente precisa, eu sempre digo assim, o mais importante que eu acho é a gente convencer não pela palavra, e sim pelo exemplo. Quando a gente mostra o quanto a gente pode mudar, o quanto a gente pode ser caridoso, de coração tranquilo, assim, não, vou me mostrar caridoso para que possa converter alguém. Não, sabe? Mostre-se caridoso por amor, tenha amor ao próximo, aceite as pessoas como elas são, né? Ajude, faça tudo de muito boa vontade, faça tudo com amor. E seja varrer uma casa, lavar uma louça, lavar uma roupa, né? Uma vez o Jorge falou: faz aquilo que ninguém quer fazer. E quando a minha filha estava em casa, que eu tenho duas filhas, né? E mais um filho.
E era brigada, sabe? Eu botava uma escala assim, meio para lavar a louça. Porque onde foi tudo? Porque Nossa Senhora, sabe? E aí, muitas vezes, eu mandava calar e ia lavar para eu não me estressar. E agora, depois de adulto, eu descobri que elas brigavam, faziam de conta, olha que terrível isso. Elas faziam de conta que se brigavam, porque daí nenhuma delas lavava a louça. Tentar dar uma surra, pela estratégia delas, né? Porque daí eu me enfesava, aí a briga delas acabava lavando. Mas assim, um exemplo tolo, mas é isso, assim, sabe? Faz, serve. Aquilo que ninguém quer fazer, faz. Te coloca no serviço. Faça a tua parte para implantar o reino de Deus. Seja caridoso, seja justo, seja amoroso. Isso vai converter as pessoas, né? O resto deixa por conta de Deus. Fala, Cris. Então, eu não queria deixar tu terminar, ou queria falar um pouquinho só, te agradecer em primeiro lugar, né, porque essa aula era para eu ter feito, e acabou ficando muito melhor na tua fala, com certeza, Imagina. porque tudo tem seu lugar, né, e então, primeira coisa é isso, né, te agradecer, e, e se a gente puder tirar disso tudo que a gente tem ouvido, né, principalmente dessa aula e desse último slide, e que a gente pudesse aplicar na nossa vida como um todo, né? Como eu vivo? Qual é a minha luta? Além da luta comigo mesmo, né? Porque quando ele diz aqui, não violenteis nenhuma consciência, e aí a Helena colocou, nós estamos auxiliando lá na comunidade, nós que eu digo todo mundo, né? O grupo todo está participando, e assim, a senhora lá, ela é evangélica, né? Então, não existe a necessidade de a gente chegar lá dizendo que eu sou a Cristiane, que a Helena é a Helena, que nós somos espíritas, não. Nós temos um objetivo que nos une, né? Que é o auxílio. E se a gente pudesse trazer esse evangelho para a nossa vida, no nosso trabalho, nas questões políticas, nas questões, em todas as questões, de entender que cada um tem a sua maneira de pensar e que eu não posso violentar a consciência de ninguém, nem com as minhas palavras, nem com a minha opinião e nem com a minha vibração, né? E quando ele diz que lembrai-vos da palavra do Cristo, antigamente o céu era tomado por violência, mas hoje o será pela caridade e pela doçura. Então, nós não chegamos lá ainda, né? Mas esse processo todo que a gente vem vivenciando nesses 2 anos mais, falando do Evangelho, é esse o nosso grande objetivo, né? Esse é o nosso trabalho. Trazer o Evangelho para a nossa vida como uma verdade sentida, né? E não só pensada, né? Não a nível só de mente, mas a nível de coração. E se a gente tiver essa ideia, esse sentimento, continuamente, com certeza o resultado vai ser muito mais proveitoso, né? É isso. Que Deus nos abençoe muito, né? Que é uma grande oportunidade poder estar aqui. É isso. Estamos às ordens, Cris. Então é isso, assim a gente encerra essa aula. A Tati Tessarola agora vai dar continuidade, né? Lembrando que semana que vem é a nossa última aula antes das férias, antes do recesso, que a gente volta acho que em fevereiro. Então a Tati tem o restinho da aula de hoje, mais a terça que vem. Cristo, pega a sala e dá para ela, agora é contigo, né? Oi, Tati, qual é o nome que tu estás aqui? Eu tô como Tati Tessarolo. A Tati Tessarolo mesmo? Tá. É. Uhum. Prontinho. Isso aqui.
Será que continua a gravação, Cris? Ou ela é interrompida? Eu não sei dizer. Não, continua, que a sala está aberta. Uhum. Então, tá bom. Certinho, Boa aula, todos minha bem? amiguinha. Obrigada. Todos bem e todos me escutam? Sim. Ué, o que que isso tá? Isso também está no meio da tela para vocês? Como que pode estranho para baixo? Ah, achei. Ah, tá bem grande, assim, tá bem bom. Para mim tá É, ótimo. até porque tem coisas que eu vejo que vocês não veem, então. Então tá, gente, boa noite a todos. A gente vai dar sequência, então, com o Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Essa parte do Evangelho, o título por si só já explica bastante, né? Mas ele é curtinho, mas ele detalha um pouquinho mais profundamente sobre exemplos, né, do que isso significa. Ele começa com o dom de curar. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, de Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo por que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. É interessante isso, né? Porque nós temos, dentro da dualidade, dentro do momento que a gente vive, inclusive naquela época, né? A gente tem essa possibilidade aí de sempre querer tirar proveito de alguma coisa, né? E ele já traz logo de cara sobre essa questão que é inegociável, né? Não tem como a gente falar sobre Deus, né? Sobre Jesus e tudo que ele nos traz com o Evangelho e cobrar isso de alguma forma, né? E dentro disso ele também traz a fé, né? Porque o dom de curar, ele precisava muito da fé. Então, a fé não é algo que se compra, né? E é bonito ele falar sobre essa questão da propagação da fé. Como que eu vou ter fé em alguém que me cobra alguma coisa? Como eu vou acreditar em Deus, sendo que eu estou recebendo alguma coisa que eu estou pagando por aquilo, né? Não tem, são coisas antagônicas, não existe uma conversa harmônica entre essas duas possibilidades, né? De propagar o bem, propagar a cura, né? E através da fé, de fato, e cobrar por isso, né? Visto que realmente a gente recebeu gratuitamente, né? E é interessante ainda mais como ele traz, além de tudo, né? Como eu não posso cobrar por algo que eu recebi, mas também o objetivo disso, né? Não só por ser lógico, se eu recebi gratuitamente, eu tenho que servir gratuitamente, mas também, essa é a lógica, né? Mas também pelo exemplo que eu dou através disso, né? E a gente sabe que existem os falsos profetas por aí, né? Que são compatíveis aí com a parte egóica, onde quer se sobrepor, quer aplausos, quer benefícios, então, é interessante a gente ver essa linha de raciocínio construída, né, pelo porquê, né? Quando a gente trabalha com questões raciocinadas e claras, tudo se torna mais fácil, mais palpável, né? Porque a gente não segue alguma coisa porque simplesmente ouviu. A gente não faz, é errado porque é errado. Existe uma explicação do porquê isso é incompatível e porquê é errado, né? Então é importante que os espíritos tragam isso para a gente também.
As preces pagas, no caso, agora, né? Antes foi ali o dom de curar. As preces pagas. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: Precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Sobre essa questão, quem já assistiu, né, Maria Madalena, ou até mesmo a história de Jesus, mas Maria Madalena, ela traz bastante detalhe, assim, né, sobre o Evangelho, sobre a vinda de Jesus, e é bem essa parte que ele fala, né, eu lembro até logo no começo da série, eu e a Maria, a gente começou a reassistir, apesar de que a gente já parou, mas a gente começou a reassistir há pouco tempo, e tinha a negociação, né, de um homem que era, né, que pregava a palavra de Deus, e ele estava conversando com o pai do marido da Maria Madalena, que agora eu não lembro nomes, né, mas enfim. E eles tinham matado, né, o pai da Maria Madalena, e esse cara aí que pregava a palavra de Deus, ele meio que foi falar, né, com o sogro da Maria Madalena, tipo, meio que sei daquilo e tal. E aí, quando o sogro da Maria Madalena viu que ele estava meio que ameaçando ele, né, porque ele sabia da verdade, vamos dizer assim, ele logo falou para esse pregador assim, mas agora que o pai da Maria Madalena, que tinha bastante terra, dinheiro, né? Agora que ele morreu, é tudo do meu filho. Então agora eu posso te beneficiar. E na sequência mostra ele já indo para o lado desse cara, porque ele vai ser beneficiado, né? Então, isso não é uma coisa que mudou, né? De antigamente para agora, né? Existem, com certeza, aí, muitas pessoas com dons reais, né? Não que sejam charlatões, mas que têm dons reais e que acabam cobrando por isso de alguma forma. E estão indo contra a palavra de Deus e de Jesus, né? Tem até uma passagem que é muito conhecida sobre Jesus, ele acabar mandando todo mundo indo embora, que estavam fazendo venda, né, comércio, na casa de meu pai, ele ainda fala, né? E nós sabemos muito bem disso, né? Isso é uma coisa bem marcante da história dele, assim. Não precisa ter visto uma série ou alguma coisa nesse sentido. Então, isso já é bastante claro, né? Sobre como a gente tem que dar gratuitamente mesmo, né? Inclusive as nossas preces. Tati, Oi, aí eu não sei levantar a mão no notebook, tá? tudo bem? Você- Lá embaixo, é nas reações, mas mas pode falar. tá. Então, sabe o que eu me lembrei agora do... Eu não sei como é que chamava, lembra que a Igreja Católica, muitos e muitos anos, vendia, né? Indulgência, né? Indulgência era a palavra, né? E se vendia, né? As pessoas tinham que doar um grande valor para ser perdoado os pecados. Eu matava alguém, eu ia lá, doava um valor. Veja, né? Estava aqui pensando, olha o tamanho do absurdo disso tudo, né, gente? Quantas barbaridades já foram feitas em nome de Jesus, em nome de Deus, né? Nossa, Uhum, dá para fazer um comentário. É bem assim, e teve também aqui, tem muitos, aquele João de Deus, né? Que era acho que esse é o uhum, nome dele também, uhum, era um médium, assim, de grande potência, né, e se perdeu por questões de sexo também, mas também, né, por trocar por bens, por viagens e tudo, então, assim, né, óbvio que é uma coisa que não podia dar certo, né, quer dizer, é um dom que ele recebeu gratuitamente, né, fico pensando sim, bem nisso, tu recebe um dom gratuitamente, que a gente já também já tem conhecimento e sabe, né, que toda mediunidade é uma oportunidade incrível
que Deus nos dá de evolução, para evoluir, porque quanto mais a gente puder ajudar a espiritualidade, ajudar os encarnados e os desencarnados, né, mais, digamos assim, mais rápido a gente quita nossas dívidas, é uma oportunidade e tanto. Eu vi numa palestra uma vez, inclusive, lá no Ceará, eu acho que tu estava também, que ele dizia que, ele falava, né, que os que têm maior mediunidade são os que têm mais dívidas, são os mais endividados, né? Então, é isso que eu digo, sabe? Que tu ganha, assim, um desconto, digamos, tu pensa, fez uma dívida enorme, e Deus te dá um desconto. Olha, eu vou te dar a mediunidade, tu vai trabalhar gratuitamente, e eu vou quitar essa tua dívida. E o que que a gente faz? O que que as pessoas fazem? Se endividam mais ainda, né? Então, realmente não faz sentido, tu recebe de graça, por favor, né? Ainda mais pagar para rezar, preces pagas, meu Deus, dá até uma coisa, é tão assimilar, parece ser, né, irreal, né? É isso, querida. Obrigada, Helena. Isso me lembra muito também até de Maria Madalena também, que eu não lembro se era Simão, era um dos discípulos que era casado e a sogra estava mal. E aí eles estavam com pouco dinheiro e eles tinham que comprar um Pedro, carneiro, parece. era o Pedro, Pedro? era o Pedro, é. E aí eu achei muito, eu lembrei muito disso também, né? Porque imagina tu ter que pagar, né, tipo, fazer uma oferenda. No caso, não sei, no caso eles não estavam pagando pela prece, né, mas estavam pagando, eu não sei exatamente como é que era, né? Enfim, não dava muitos detalhes. Eu sei que ele tinha que comprar um carneiro, se eu não me engano, para que a mãe dela pudesse, a sogra dele, no caso, né, pudesse ser perdoada. Então, é uma coisa assim curiosa, né? Porque realmente há uma deturpação bem grande e mostra isso, né? Sobre toda essa perdição até antes de Jesus chegar mesmo, né? E para eles era extremamente natural, né? E aí vem Jesus com toda a sua humildade, né? E simplesmente servindo a todos, né? Sem que fossem pessoas, vamos dizer assim, entre aspas, né? Do que a gente entende como pessoas importantes hoje em dia, né? A gente acha que pessoas, quando a gente se refere a aquele lá, deve ser importante. Deve ser importante porque tem poder, porque tem dinheiro, né? Porque tem um alto cargo. E há uma inversão de valores e de entendimento. Todos somos importantes perante Deus, né? É igual quando ele fala da ovelha que não seguiu o rebanho. Ele voltou para pegar a única ovelha que não seguiu o rebanho, porque o rebanho nunca estaria completo sem aquela ovelha. Então, todos são importantes, né? Disse também Jesus: não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas que, a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Isto é, abocanham as fortunas. E é interessante isso, né? Porque as viúvas, num momento eu achei interessante esse exemplo, porque as viúvas, no momento, assim, de extrema vulnerabilidade, né? Ainda acabavam recebendo essa deturpação de tipo, vou para te orar, para né, te deixar bem, para deixar o teu marido bem, seguir em paz, ter o seu lugar no céu, né? Aproveitar esse momento de fraqueza mesmo e, e tirar isso mesmo, né? Tirar proveito dessa situação, uma situação realmente de vulnerabilidade. Ô, Tati, Oi? vou te perturbar hoje. Ai, não posso te atrasar. Hum, Escuta, não, mas sabe o que eu lembrei também? Porque naquela hum. época, as viúvas, né, elas eram... Porque, assim, era como se precisasse de um homem na família para proteger a família, porque senão elas perdiam até os bens, né? Sabe? Então, elas só eram gente se fossem casadas, senão elas viviam assim, como se fossem umas miseráveis na vida, né? Então, muitas vezes, eu vi alguns filmes também nesse sentido, que aí os sacerdotes, entre aspas, né, da época, para proteger essas viúvas também se apoderavam, né, dos bens materiais dela, assim, né? Como Ai, se que fosse para loucura, né? proteger. Olha que loucura. Então, é por isso que eu Uhum. digo assim, ó, realmente, sabe? E são bem esses escribas, né? Esses que andam com belas túnicas, as pessoas importantes, né? Que falavam em nome Uhum. de Deus, como se fossem os escolhidos de Deus para proteger, né? Olha só, né?
Por isso que eu digo assim, muito da descrença que a gente tem hoje das pessoas é por conta de tantas barbaridades também que já se ouviu, né? Já se assistiu. Era isso. Obrigada, Helena. E é bem isso, né? Não que eles fossem charlatões no sentido de não ter essa conexão mais exacerbada com o divino, mas de tirar proveito disso, né? De gostarem do holofote, do aplauso. Afinal, o que eles procuravam com isso, né? Nessa posição. Aí vem, imagina, né? Vem Jesus, extremamente humilde, falando com força, com firmeza e desmascarando tanta gente, né? E não deve ter sido fácil mesmo. Vamos lá. A prece é ato de caridade. É um arroubo do coração. Ora, uma de duas. Deus mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras. Se estas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas ou quase nenhumas por aquele que não pode pagar? É falta de caridade. Se uma só basta, é inútil dizê-las em excesso. Por que então cobrá-las? É prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede, como, pois, um que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção. Como é, pois, um que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido de que talvez nenhum resultado produza? Interessante isso, né? Tipo assim, eu vou rezar para ti e vou garantir que tu vai se curar disso daqui. E eu acho interessante que a gente até viu há pouco tempo, né? Eu acho que foi no Mediúnico. É que eu acho que tem um dos médiuns que gosta bastante de falar sobre essa passagem, da mulher que tocou a túnica de Jesus e se curou, e Jesus sentiu quando ela tocou a túnica, né? E é interessante porque Jesus falava, né? A tua fé te curou. E interessante a gente trazer sobre essa questão, né? De que, é claro que quando a gente faz uma prece para alguém, a gente está potencializando bons fluidos para essa pessoa, dando mais força. Com certeza, é uma ajuda. Mas a gente dá garantia de um resultado é muita pretensão, né? Então, como que alguém... Ninguém tem esse poder, né? Até Jesus mesmo falou, né? Sobre a questão da fé. Então, se foi a fé dela que curou ela, ele era só um canal, né? Ele era só realmente uma comunicação do divino, que ela pôde acessar com maior facilidade. Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça, que da sua misericórdia se solicite, a uma soma em dinheiro. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. Então, que Deus seria esse que, na verdade, não seria um Deus de justiça, né? Acho que isso já é o suficiente, porque como que eu vou... um Deus que serve somente a pessoas que acumulam, né? Então, deixaria alguém que não tem condições financeiras em uma determinada vida a conseguir ter comunicação e ter a possibilidade de ser atendido por ele, né? Qual é o sentido da evolução, se isso fosse verdade? A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como um sol, existe para todos, para o pobre como para o rico, pois que se considera imoral traficar com as graças de um soberano da terra, poder-se-á ter por lícito o comércio com as do soberano do universo? Ainda outro inconveniente apresentam as preces pagas, é que aquele que as compra se julga, as mais das vezes, dispensado de orar ele próprio, porquanto se considera quite, desde que
dê o seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa. Qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiro o encargo de por ele orar mediante paga? Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso? Interessante, né? Sinto que isso traduz até o posicionamento de quando a gente se sente de alguma forma poderoso, né? E isso a gente faz em diversas questões das nossas vidas, né? Então, a gente não precisa ser rico para ser arrogante. E isso está muito atrelado com a arrogância, né? Então, eu paguei, então você vai me servir, né? Então, se eu paguei pela minha cura, pela minha bênção, eu tenho que ter ela. Estava até conversando com a Maria, num dos estudos do Evangelho no Lar, sobre isso, né? Como a gente, em determinadas situações, é arrogante quando a gente contrata um serviço, né? E a gente tem muito essa fala de eu paguei por ele. Então, é o mínimo que a pessoa tem que fazer é me servir e servir bem servido, né? E é curioso trazer essa comparação com a prece paga, né? Se eu paguei pela prece, eu não preciso orar, eu não preciso ter fé, eu não preciso exercitar absolutamente nada, né? Eu já paguei por ela, então eu sou merecedor. Eu me isento, né, do que eu tenho que fazer. E aí aquilo que eu falei, né, dos mercadores expulsos do templo. Eles vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ele os instruiu, dizendo-lhes: Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam o meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. E eu lembro, assim, que sempre quando eu via agora no final do ano, né, chegando o dia 25 de dezembro, que é o marco aí do nascimento de Jesus, sempre tem a historinha de Jesus, né? E volta e meia eu assistia durante a minha vida. Então, eu sempre gostei muito da história de Jesus, assim, minha mãe contava sempre desde que eu era pequena, né? Eu lembro de eu falando, mãe, conta aquela história de Jesus, e daí eu pedia, sei lá, da caverna, ou qualquer uma outra, de quando ele tinha nascido. E aí eu lembro que quando eu via essa cena, ou escutava sobre essa cena de Jesus agindo com... eu esqueci o nome da palavra agora, mas enfim, com uma força, né? Não a força que eu digo de força física, mas com imponência, né? E colocando limites dentro do que tinha que ter respeito a Deus. Então eu lembro que eu vi essa cena e eu me perguntava, nossa, mas Jesus, que é um homem de bondade, de caridade, de misericórdia, de compaixão, agindo com violência e com truculência, então eu não conseguia entender que não tinha nada a ver com isso, né? Ele estava sendo forte, eu não consigo achar a palavra agora, me fugiu, mas ele estava sendo forte em colocar limites, né, sobre o respeito a Deus, de entender de que nós somos menores, de que a gente tem que sim se curvar diante de Deus, né? E que não é um local para ter comércio. Então, eu demorei muito tempo a entender sobre esse movimento de Jesus nesse momento, né? Sobre o que ele queria dizer nesse momento. Então, toda divindade, ela não é uma mercadoria, né? A gente não tem que entender realmente o templo de Deus, e isso a gente pode colocar tanto no micro quanto no macro, né? Tanto no externo quanto no interno. A nossa divindade não tem preço.
a gente tem que entender que essa nossa arrogância, essa nossa prepotência nos afasta, inclusive, né? E o poder, o dinheiro, ele muitas vezes ele está ligado com isso, né? Na nossa linguagem atual. Não entendam que eu estou falando que o dinheiro ele não é necessário. A gente precisa de dinheiro nessa vida, né? A gente precisa se sustentar, pagar as nossas contas, o nosso alimento, enfim. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando sobre a deturpação, né? Sobre a nossa dependência, dinheiro significando poder, né? Então, os limites que Jesus traz para a gente sobre isso é muito importante, porque a gente facilmente é corrompido pelo dinheiro, né? E é interessante a gente ver como a gente é apegado realmente ao material, né? E aí a gente pode trazer ao material, mas também a gente pode trazer o apego a outras questões também, né? De querer sempre se sair bem na situação, sempre por cima, de ser beneficiado. Então, eu vejo que uma mesma passagem, ela tem diversas formas de se comunicar, né? E basta a gente estar aberto para isso. Inclusive, o Evangelho, independente do momento ali que a gente leia e releia ele, a gente sempre vai ter uma mensagem diferente, um encaixe diferente, alguma questão a mais, porque a nossa vida, ela sempre está acontecendo, né? E se a gente se coloca realmente aí em jogo, né, para evoluir internamente, eu acredito que tudo que a gente vai passando, muitas vezes vão tendo encaixes lá na frente. Então, às vezes a gente estuda coisas aqui que, quando a gente, daqui a alguns dias, vive alguma situação, a gente, poxa, aquilo lá que eu conversei com fulano, né, ou durante a aula, que eu li no Evangelho, como faz sentido isso, né? Então, é importante também para essas diversas possibilidades que a gente tem. Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. Então, ainda assim, falando sobre a questão de dar de graça ou que de graça receber, né? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Não? Nem a Cris? Nem o Jorge? Nem a Maria? Nem a Cláudia? Oi, meu amor. Não, tá muito bom. Estou aqui só ouvindo, tá bom? Eu Mas estava essa dúvida que tu tinha ali em relação, né, que a gente pensa assim, poxa, mas Jesus é tão, né, tão brando, tão caridoso e ser firme, né? Acho que até já contei Sim. algumas vezes aqui, e eu tinha uma pessoa muito querida, que era o doutor Salvador, lá que ele era médico, e tinha hora que ele era muito assim, muito firme com a gente, sabe? E eu não entendia o porquê, até que eu li um livro, até depois posso postar ali no grupo, que agora eu não estou com acesso a ele, que falava sobre isso, né? A necessidade de ser firme em determinados momentos, mas amorosamente, né? Uhum. Então, é essa firmeza, né, da tomada de decisão, de, de ser ou não ser, ou seja, o sim ou o não, de eu assumir aquela postura que eu acredito, que eu sei que é certa. Então, eu me coloco dessa maneira, de uma maneira firme, né, que eu convenço, não é nem com a intenção de convencimento, mas aquilo é a minha verdade, então, e ela é tão firme que acaba fazendo com que as pessoas reflitam, né, muito sobre isso. É isso, meu amor. Acho que era essa palavra, Cris, de firmeza. E muitas vezes a gente confunde, né, a firmeza com uma certa arrogância, né, ou rispidez. E é por isso que eu tinha essa dificuldade mesmo de entender, né? E que depois eu entendi. Então, realmente, a gente precisa, inclusive, ter essa firmeza na nossa vida, né?
para muitas coisas, mas entender a linha tênue sobre a firmeza e a prepotência, a arrogância, né? Acho que a Helena queria falar alguma coisa também. Obrigada, Cris. Eu só queria colocar assim que agora me deu assim um start, né? Porque eu também não entendia muito bem essa passagem, engraçada, bem isso, que eu ouvi várias vezes na igreja e pensava a mesma coisa. Nossa, porque uma vez eu vi um filme que Jesus entrou, derrubou as mesas, chutou tudo, né? Eu fiquei chocada, sabe? Eu fiquei Uhum, chocada justamente porque a gente, né? Nossa, mas é isso, assim, realmente é questão de ser firme, né? Mas, assim, agora eu tô vendo que tudo é a mesma coisa, é a mesma situação, é não querer que usasse o templo para fazer comércio, é a mesma coisa de não querer vender dons, não querer vender a prece, não querer vender oração, né? Eu acho que uhum, é tudo a mesma fala, né? A mesma. Porque o templo é para oração, é gratuito, né? Não precisa. E é a fé, né? Essa passagem que tu falou, que aquele médium fala muito, eu acho maravilhosa também, porque e também tem outra passagem, não sei se eu não sei em que parte que diz que um soldado, né, romano, foi procurar Jesus porque o filho dele estava doente. Mas ele não podia levar Jesus na casa dele, porque ele era um hum, soldado romano, né? sim, Mas aí ele foi até Jesus e ele falou, né, que ele queria muito assim. Daí o que que Jesus falou? Não, tu veio até mim, é porque tu tens fé, então volta para casa que o teu filho está curado. E de fato ele voltou e o filho. Então, veja assim, ó, sabe? É bem como tu falou, como é que eu vou pagar para alguém rezar para mim, gente? Sabe? Voltando a falar isso, mas é isso, a oração é nossa, a fé tem que ser nossa, né, gente? E a fé é em Deus, não é no intermediário, não é num padre, não é num pastor, não é. A fé é em Deus, é direta, não existe intermediário, né? Então, todo aquele que se colocar como intermediário, já por si só, já perdeu a sua credibilidade, né? Era isso, minha querida. obrigada, Helena. É que nem o Krishnamurti fala, né? Da gente não seguir um mestre, né? Não seguir um. A gente tem que entender isso, é não ter um intermediário, né? É entender que tá tudo dentro da gente mesmo e que a gente precisa enxergar isso com uma certa transparência, eu diria, né? Porque eu acho engraçado, né? Que muitas vezes a gente separa, né? Tipo assim, eu sou muito, sei lá, rigorosa comigo, mas eu não sou rigorosa com o outro. E não, engana-se, né? Sou muito autocrítica, mas eu não sou crítica com os outros. Engana-se, não tem como a gente fazer isso, né? Então, é interessante a gente ver todas essa entender que não tem essa separação, né? E que está dentro da gente, e que realmente Jesus, com toda a sua sabedoria, trouxe isso para a gente em diversas formas. E sim, aqui o dar de graça, o que de graça receber, é, ele está falando realmente, está dando exemplos, né, para a gente entender, às vezes sobre coisas que a gente não passou pela nossa cabeça, mas para a gente entender e ter contato com isso, né, para ficar bem claro mesmo. Porque o evangelho é assim, né? Ele fala de diversas formas, uma mesma linguagem, né? Então, agora sobre a mediunidade gratuita. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um, do, um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos, para instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. E é muito interessante, né? Porque se a gente for parar para pensar, é, não sei se a gente já conversou sobre o Ícaro Redimido aqui, mas foi um livro que eu não participei do grupo de estudos, né? Mas eu li já um capítulo dele, é bem interessante. E a gente sabe, né, por exemplo, que Santos Dumont ele teve a inspiração de poder fazer a questão do avião e tudo mais, né? Então não foi ele que inventou o avião. Claro, né? Ele aceitou receber essa missão,
mas ele foi inspirado para isso. Então, a gente vai, inclusive, evoluindo à medida que nós também temos essa conexão, né? E que a gente recebe essas instruções, como bem está colocado aqui. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé porque não a pude pagar. Interessante isso, né? Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Olha que interessante. Como eu estava falando ali anteriormente, ele traz uma linha de raciocínio para realmente encorpar e fazer a gente entender por questões lógicas o dar de graça, o que receber de graça, né? E até nesse quesito de justiça sobre, eu não vou evoluir porque eu não tinha dinheiro, porque naquele momento eu não podia, né? Então, é tão interessante ver que até nessa minúcia tem uma verdade, né? De não ter essa privação para absolutamente ninguém, né? E que, muito pelo contrário, tem gente que culpa Deus, né? É porque Deus tá possibilitando esse monte de atrocidades, esse monte de injustiça. E muitas vezes a gente se coloca nessa posição, né? De se sentir injustiçado por estar passando por alguma dificuldade e não consegue olhar para essa dificuldade e agradecer essa dificuldade como uma possibilidade de crescimento, né? Então, aí a gente realmente coloca a culpa em Deus pelo sofrimento nosso ou alheio, né? Enfim, não consegue entender a responsabilidade que cada um tem da sua vida, né? É muito mais fácil culpar o outro, né? É muito mais fácil culpar o outro de ter me irritado, o outro de ter me agredido, e durante até uma aula no grupo de jovens há uns anos atrás, eu lembro de uma frase, acho que foi até a Ju que falou, e ela falou mais ou menos assim: Deus não perdoa porque Deus não precisa perdoar, né? É a nossa consciência que precisa se perdoar do que fez e do que faz ainda de errado, né? Porque Deus não se sente magoado, ele entende das nossas limitações e ele coloca as oportunidades para as nossas limitações poderem serem expandidas, né? E que não sejam mais prisões, não sejam mais limites para que a gente não cresça. Muito pelo contrário, ele possibilita o nosso crescimento, né? E quando a gente está parado ali em meio a reclamações e lamúrias, a gente realmente não consegue olhar para isso, né? E a gente estava estudando, eu e a Maria, sobre a questão do Bem-aventurados aflitos, ele fala bastante também, né, sobre essa questão. Eu sou uma pessoa bem reclamona, e essas noites agora, teve alguma noite que eu dormi muito mal. Eu lembro que eu acordei 4 horas da manhã, assim, até meio cansada, sabe, assim, porque a noite toda eu estava sonhando e acordando e virando e estava cansada mesmo, assim. E aí eu lembro que eu acordei, olhei a hora até e pensei assim: meu Deus, por favor, me ajuda, sabe? Para que eu consiga descansar um pouco. E daí eu lembro que me veio uma onda assim de irritação, eu respirei fundo, eu rezei, pedi ajuda para os meus anjos da guarda, para o meu, enfim, para todos os espíritos que me auxiliam, né, nessa jornada, e adormeci. E eu lembro que eu acordei depois, não lembro se era 6 ou 7 horas da manhã, já estava no horário de levantar, e eu acordei bem. E eu lembro que eu até fiquei, nossa, né? Tipo, ainda consegui restabelecer ali o descanso que eu estava precisando. E aquilo ficou na minha cabeça, porque geralmente eu reclamo de dormir mal.
E eu reclamar, ai, nossa, mais uma noite que eu dormi mal, sabe? E aí, enfim, foi uma... Talvez seja até bobo falar isso, mas foi um momento que eu vi de oportunidade mesmo, né? E por mais que tivesse acordada cansada, né? Talvez eu continuasse reclamando, mas tive ali a oportunidade de olhar aquilo com um olhar de gratidão ainda de ter conseguido descansar um pouco, né? Enfim, até sair um pouco da mediunidade aí gratuita. Fala, Helena. Prática. Sabes que eu li no Evangelho e achei muito interessante, no capítulo lá, é Meu Reino Não É Desse Mundo, que ele fala sobre o título Ponto de Vista. Eu achei muito interessante. Tem que eu já tinha lido, porque já estou quase no final do Evangelho, mas eu voltei assim, que às vezes eu abro do nada, e para falar justamente dessa questão das reclamações, das lamúrias, sabe? Porque tudo é uma questão de ponto de vista. E a gente tem duas possibilidades. Ou a gente olha a vida na questão material, corporal, como se não houvesse uma vida após a morte, e aí tudo é um problema, as pessoas que eu encontro é porque são chatas, então assim, tudo é um problema, quando o meu foco, quando meu ponto de vista está na vida material, na vida corporal, como se fosse uma única existência. Mas se eu tenho outro ponto de vista, se eu sei que eu estou aqui de passagem, uma viagem meio longa, mas essa não é a minha casa, que eu estou aqui para aprender, aí eu vou começar a olhar as coisas do dia a dia de forma muito diferente. Em vez, como tu falou, em vez de reclamar, se eu não tiver ainda a grandeza de agradecer, né, mas que eu tenha pelo menos a esperteza, digamos assim, de perceber que aquilo ali, naquela situação, tem um aprendizado, naquela situação. Então, assim, ó, nada é por acaso, isso não existe, né? Então, assim, a gente precisa de uma vez por todas, acho que já passou o tempo, né? Passou da hora da gente começar a olhar o nosso dia a dia, olhar os acontecimentos como um aprendizado, né? Eu já não digo mais nem uma prova, não, mas é como um aprendizado. Tudo que nos acontece tem uma função, né? E quando a gente começar a focar nisso, a vida parece que fica mais leve, porque tu não dá tanta importância a essas coisinhas pequenas, né? Que eu era uma que fazia uma tempestade num copo d'água. Hoje eu olho assim, sabe? Eu fico, nossa Senhora, quanto tempo perdido, quantas lágrimas derramadas, quanta raiva passei por coisas tão sem importância. Hoje não tem mais importância, naquela época tinha, né? Então, assim, ó, a gente precisa mudar o nosso ponto de vista. Nós somos espírito, gente, nós somos espírito. Estamos de passagem, estamos, sabe, numa escola, na grande escola da vida, para aprender, né? Eu acho que já passou da hora da gente realmente encarar isso como uma realidade. Ainda mais nós que estamos estudando, assim, pelo menos que essa equipe que está aqui conosco, pelo menos um ano já está aqui, né? Então, eu acho que, sabe, e digo para vocês assim, isso faz toda uma diferença. A vida realmente fica mais leve quando a gente começar a olhar as coisas, mesmo que a gente não entenda, porque eu não entendo tudo que me acontece, mas eu aceito. Eu tento buscar, sabe, digamos assim, buscar a lição, né? Que tipo de sentimento eu tenho, que mais me incomodou naquele acontecimento. É isso que eu preciso trabalhar. Era isso, querida. Obrigada, Helena. Mais alguém? Então, continuando a mediunidade gratuita. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo o que é de interesse egoístico e sabe quão pouca coisa se faz para que eles se afastem. Jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. Interessante isso, né? Eu achei isso aqui muito, muito, muito bom, porque é muito lógico, né? A gente pensar que os bons espíritos, eles, no funcionamento, né? Espiritual e material, funciona de forma magnética, né? Então, os espíritos bons, eles vão se assemelhar a coisas boas, né? Se é contra a lógica divina
ter preço para se comunicar com o divino ou para ter uma intervenção divina, né? É óbvio que os espíritos bons não vão se juntar aos médiuns que fazem isso, né? Então eu achei muito interessante essa lógica que eles trouxeram, né? Que é muito mais fácil os bons espíritos se afastarem quando perceberem a intenção, né, do médium, e, na verdade, não estarem recebendo o auxílio mesmo da espiritualidade superior, né? Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? É fora de dúvida que se podem, assim, obter manifestações, mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Interessante, né? Tudo uma questão de magnetismo. Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a multidão dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem prontos para responder ao que se lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Quem, pois, deseje comunicações sérias deve, antes de tudo, pedi-las seriamente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para conciliar-se à benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. E por motivos óbvios, né, pessoal? O bom é que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem realmente com muita clareza, né? Então, se a gente ainda não entendeu por que não é legal cobrar por isso, a gente consegue entender a lógica disso, né? A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão. O que aconteceu? Travou aqui para mim. Cris? Oi. Eu Que só que levantei a aconteceu? mãozinha, não fiz Ah, nada. desculpa, é porque travou aqui para mim, daí eu não conseguia ver tua mão. Mas bora lá. Não, é porque bem na hora que eu levantei a mãozinha, tu falou, eu digo, ai, será que eu apertei alguma coisa? Não, essa questão da mediunidade, ela é muito séria, né? Lá na mesa mediúnica da quarta-feira, a gente faz o estudo do livro dos médiuns ali, 30 minutos toda semana, e a gente tem que usar de inteligência e de lógica, né? Porque assim, ó, se eu, primeiro, né, por que eu invoco uma ajuda ou um espírito? Porque a mediunidade é isso, essa relação, né? Do mundo espiritual com o mundo material e essa... Então, assim, e aí a gente escuta muitas coisas, acredita em muitas coisas, mas a gente precisa ter lógica, porque se é um espírito, se essa mediunidade se liga, né, a um espírito realmente bom, ele vai estar ali com alguém que cobra, né? E aí o Jorge fala muito, né? Ou é Deus ou é Mamon, não dá para ter as duas coisas. E a gente relativiza muito, e o mundo material, ele consegue ter argumentos, né? Ah, não, mas tem que cobrar um social para a pessoa valorizar, tem que cobrar, sabe? Então, a gente tem que estar muito atento a esses apelos, assim. E isso com a gente mesmo, né? O quanto que a gente gosta do dinheiro. E eu falo por mim, porque eu tenho a questão dos florais, né? Eu atendo os florais, eu não cobro nada das pessoas, até também para deixar claro que não é a minha profissão. Então, eu tenho um outro meio de sustento, né? Então, hoje, inclusive, eu vou atender uma moça agora, daqui quando acabar a aula, e quando elas mandam mensagem, assim, elas perguntam quanto é. Aí eu digo, não, é gratuito, né? Aí, tá, mas como assim? Como se fosse uma coisa realmente absurda, né? Não cobrar por um trabalho. E eu acho que é isso que a gente precisa estar atento, assim, né?
com o que eu vou me relacionando, com quem eu estou me relacionando, porque isso determina a ajuda que eu vou receber, né? Esse outro lado se vincula a mim, né? Dependendo da minha condição, da minha intenção, do meu sentimento, e é isso. Obrigada, amiga. Obrigada, Cris. Mas né, voltando a falar do magnetismo, é uma questão de lógica mesmo, né? Não tem. É só, é só a gente botar o Tico e o Teco para conversar um pouquinho, né? Não faz sentido. Essa que é a questão. E eu achei muito bom porque ele realmente ele está trazendo assim, ele traz, né? Os espíritos, enfim, trazem passo a passo do, ó, tá entendendo aqui por quê? Vem junto comigo e raciocina comigo aqui para tu entender se faz sentido ou não, né? Então vamos lá. A mediunidade séria não pode ser e não o será nunca uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com a dos ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente imóvel, fugídia, imutável, com cuja perenidade, pois, ninguém pode contar. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que, por essa razão mesma, representa uma propriedade da qual naturalmente lícito é, ao seu possuidor, tirar partido. A mediunidade, porém, não é uma arte nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Achei isso interessante porque, por exemplo, a Cris deu ali o exemplo do floral. A Cris decidiu estudar o floral, os florais e auxiliar os irmãos por uma escolha dela, né? Então, não é uma questão ali necessariamente sobre a questão do médium em si, né? Não dizendo que a Cris não receba inspirações, intuições durante o trabalho que ela está se propondo nesse momento, né? Mas é diferente, né? Tanto que ele coloca aqui sobre a questão da mediunidade e a questão do talento adquirido pelo estudo, né? Então, são coisas diferentes, né? Então, por que a mediunidade ela não pode ser cobrada, né? Não tem como ela ser uma profissão. Não tem como eu estudar para eu ser médium, né? A gente sabe que todos são médiums, mas eu não escolho se eu vou ser médium, médium de... Eu não sei como chama, gente, tá? Mas acho que é de visão, né? Ou se eu vou ser uma médium intuitiva, ou se eu vou ser uma médium que escuta, enfim. Eu não escolho isso. Eu simplesmente escolho talvez no mundo espiritual, né? Mas nessa vida, em sã consciência, eu não escolho. Então, são coisas que não dependem primeiro só de mim, da minha inteligência, porque eu também preciso, ali que ele fala, né? Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Eu preciso dos espíritos para eu ter essa comunicação com o mundo espiritual e poder ser uma ponte, né? Então, é muito além de uma decisão minha nessa existência. Ô, Tati, Oi. no livro dos médios também, se eu não me engano, tem uma parte que fala justamente sobre isso, porque existem médios, né, tão assim, poderosos que eu digo, não que eles sejam, mas com tanta mediunidade, né, com um dom tão grande concedido por Deus, e aí eles começam a trabalhar, aí de repente, né, o olho cresce, enfim, as pessoas começam a querer pagar pelos seus serviços, e eles entram nessa onda. Só que quando eles começam a receber, quando começam a receber pagamento financeiro, ou bens, ou troca de favores, eles perdem a mediunidade, justamente porque os espíritos não vão, né, os espíritos bons não vão, e aí eles começam a mentir, né, sabe? Eles começam a inventar as coisas para poder continuar, mas assim, ó, eu acho que é bem isso, assim, sabe? A espiritualidade, ela vai deixar de trabalhar junto com aquele médium que errar só, né? Resolver escolher o caminho torto, né? Ou vai ser auxiliado por espíritos já, os debochados, aqueles brincalhões, que ficam besteira também, né? Então, é isso. Se a gente quiser ter um auxílio dos bons espíritos, certamente, né?
temos que trabalhar gratuitamente pelo dom que recebemos, né? É isso. Exatamente. Obrigada, Helena. Bom, Oi, gente, nega, deu o falta... nosso horário, tá? É isso que eu ia falar. Para mim tá 8h59 aqui. Eu vou stop share. 10. Tu se transforma agora, Cris, aí em... Ou não precisa? Oi? Tu se transforma em host, tu pega de novo Ah, ou não sim, vou precisa? pegar. Uhum, já Tá. pego. Alô, o que aconteceu? É o meu que travou Foi. só, não? Eu acho que foi, Helena. Aham. Então tá, Helena? continua. Acho que a Helena tá ali, Eu acho pelo que menos tá ali. travou. A É. gente continua na próxima aula, né? A nossa semana Sim. que vem é semana de encerramento. E, e alguém se habilita a fazer oração para nós? O nosso amigo Jorge, quietinho hoje. Pois é, né? Não ouvi nenhum Ah, mais. nem eu também. Estou aqui presente, escutando tudo. Então, faz o encerramento para nós, pode ser? Pode ser. Então tá. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a equipe espiritual que nos acompanha. Vamos agradecer por todo o amparo, por toda a ajuda, por tudo que eles fizeram por nós essa noite e por todas as outras noites. Agradecer a Jesus por toda a misericórdia, por todo o amparo que nos concede. Assim, com o coração cheio de gratidão, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as minhas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixe, Senhor, cairmos nas tentações, mas livra-nos de todos os males. Com esta prece pedimos permissão e damos por encerrado o nosso estudo dessa noite. Um grande abraço a todos. E quinta-feira tem aula. Um abração, boa noite. Um beijo, Boa gente. noite, Boa gente. noite.